Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição, mais um dia e nós juntos de novo. Muito obrigada pela sua companhia. Chegamos ao vivo naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos e chegamos, é claro, para te contar o que você precisa saber para começar essa quarta-feira bem informado. Pega o seu cafezinho, chazinho, pão na chapa, que eu te conto quais são os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo neste 22 de maio. Abro agora para você o cardápio de notícias. Cidade no Rio Grande do Sul confirma a segunda morte por leptospirose após as enchentes. Sul do estado gaúcho tem alerta para a volta dos temporais. Por unanimidade, o TSE absolve Sérgio Moro e não caça um mandato do senador. Nos destaques internacionais, Rússia inicia exercícios militares contra ameaças ocidentais. E após polêmica com Scarlett Johansson, a OpenAI não só silenciou uma das suas novas vozes sintéticas lançadas recentemente, como também pediu desculpas à atriz. Pois é, esses são só alguns dos destaques que trazemos dessa quarta-feira. O jornal está recheado, portanto, vamos juntos. E olha só, o Rio Grande do Sul registrou a segunda morte por leptospirose após as cheias no estado. Estudos preliminares indicaram alta concentração de bactérias nas amostras das águas das enchentes. O nível do Guaíba caiu abaixo dos 4 metros pela primeira vez em 19 dias. Apesar disso, o estado gaúcho tem alerta para mais temporais. Segundo o balanço da Defesa Civil, mais de 650 mil pessoas estão fora de suas casas e já são 161 vítimas confirmadas das enchentes. 82 pessoas ainda estão desaparecidas. Vamos ver. A Prefeitura de Venâncio Aires, cidade a 130 quilômetros de Porto Alegre, confirmou uma morte por leptospirose, a doença transmitida pela água suja misturada com a urina de ratos. A vítima é um homem de 33 anos que teria mantido contato com a água das cheias que atingiram o município. Segundo a Prefeitura, o óbito ocorreu no dia 17 de maio. O governo do Rio Grande do Sul já havia confirmado uma morte em razão da doença, após análise do Laboratório Central do Estado, de um homem de 67 anos que foi infectado em Travesseiro, cidade do Vale do Taquari, atingida pelas enchentes. O idoso morreu em Lajeado. O Centro de Atendimento de Doenças Infecciosas de Venâncio Aires informou outros 2 casos positivos da doença, mas com os pacientes já recuperados. A leptospirose costuma provocar febre, dor de cabeça, dores no corpo, fraqueza e calafrios. É fundamental que o paciente procure um médico logo nos primeiros sinais da doença, que pode ter um período de incubação que varia entre 3 até 20 dias, podendo resultar em morte nos casos mais graves. E tem previsão de mais chuva forte no sul do Rio Grande do Sul. O dia é de alerta para temporais em locais que já sofreram com as cheias, como a Lagoa Mirim e o Canal São Gonçalo. Um novo ciclone extratropical vai se formar na costa gaúcha e nuvens bastante carregadas vão se espalhar entre o centro do Rio Grande do Sul e a fronteira com o Uruguai, provocando os temporais. Há alertas inclusive para o risco de queda de granizo, raios e ventania no centro-sul gaúcho. As chuvas serão mais intensas na campanha e sul gaúcho, trazendo acumulados de até 130 milímetros ao dia. No restante do estado, a chuva dá uma trégua e a quarta-feira vai ter muito sol e até calor. Em Porto Alegre, a temperatura poderá chegar aos 30 graus. Como se não bastasse tudo que os gaúchos já têm passado, ainda há alerta para mais temporais. O governo federal monitora os preços praticados pela indústria de arroz no país e pretende se reunir com atacadistas para evitar uma escalada nos valores, incluindo do estoque já em posse dos revendedores. Para garantir o abastecimento do produto, o Brasil zerou a tarifa de importação. 3 tipos de arroz deixarão de pagar imposto de importação para entrar no Brasil. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior zerou as tarifas para 2 tipos não parabolizados e um tipo polido. A medida tem como objetivo garantir o abastecimento de arroz após as enchentes no Rio Grande do Sul. O estado responde por 70% da oferta nacional do produto. Algumas fazendas de arroz ficaram cobertas de água por 3 semanas em meio às inundações. O governo federal destaca que a isenção tarifária, que estará em vigor até 31 de dezembro, visa garantir que os consumidores não enfrentem o aumento dos preços dos alimentos básicos.
Ao reduzir as tarifas a zero, buscamos evitar a escassez e os aumentos de preços causados pela redução da oferta, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Os parceiros do Brasil no Mercosul, o Paraguai, Uruguai e a Argentina, são os principais fornecedores externos de arroz para o mercado nacional. E como o bloco é uma zona de livre comércio, eles não pagam imposto para vender ao Brasil. Mas os exportadores do bloco têm procurado aumentar o preço do arroz destinado ao Brasil em até 30% após as enchentes, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávero, à imprensa brasileira. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, suspendeu nesta terça-feira o leilão de compra de 104 mil toneladas de arroz beneficiado polido. As associações que representam os produtores de arroz no Rio Grande do Sul minimizaram o risco de desabastecimento. Segundo os produtores, mais de 84% do arroz plantado já tinha sido colhido antes das enchentes. Ao mesmo tempo que surgem os golpes, que criminosos saqueiam casas, os exemplos de solidariedade se multiplicam no meio da tragédia enfrentada pelo Rio Grande do Sul. Um grupo de voluntárias, por exemplo, criou uma lavanderia solidária. Pois é, elas entregam a roupa limpa para quem passa por dificuldades sem cobrar nada. Um grupo de amigas se uniu para criar uma lavanderia solidária devido às enchentes no estado. A iniciativa partiu de Amanda Santos e Bruna Rabelo, que juntas já atenderam milhares de pessoas que perderam tudo devido às fortes chuvas. De acordo com Bruna Rabelo, no princípio a ideia era que a lavanderia servisse apenas para o pessoal de um abrigo, mas devido à necessidade, ela se expandiu. O serviço funciona de maneira simples. As voluntárias vão até os abrigos, recolhem as roupas sujas e depois devolvem tudo limpo e perfumado. O espaço utilizado é a casa da mãe de Bruna, que abraçou a ideia da filha. Com a ajuda de doações, elas conseguiram 23 máquinas de lavar e secar. A manutenção e instalação desses equipamentos também são feitas por voluntários. E essa corrente de solidariedade tem ajudado muita gente. Até agora, a Lavanderia Solidária já atendeu mais de 19 abrigos de pessoas e 6 de animais, totalizando 300 pets e 2.800 moradores desabrigados. A operação do local é garantida por doações que incluem produtos de limpeza. A cada nova doação, a alegria toma conta. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, um dos voluntários comemora a chegada de uma nova máquina. A lavanderia é uma demonstração de que, mesmo em tempos difíceis, a solidariedade pode fazer toda a diferença. E no México, dezenas de macacos morreram no sul do país, provavelmente devido às altas temperaturas. O Ministério do Meio Ambiente está investigando essas mortes. Além da insolação e da desidratação, autoridades estudam outras hipóteses, como a desnutrição ou a fumigação das plantações com pesticidas. Victor se emociona ao lembrar como um grupo de bugios estendeu a mão para ele em busca de ajuda. Dezenas desses animais morreram no sul do México, provavelmente devido às altas temperaturas. Diretor de um hospital veterinário na cidade de Comalcalco, o zootecnista e sua equipe trataram na última semana de 8 bugios, espécie classificada como ameaçada de extinção. Eles chegaram em estado de hipertermia, temperatura de 43 graus, completamente prostrados, deitados. Não fizeram nada para se defender. Não hacían nada por defenderse ellos. No nos llegaron los 8 especímenes de golpe. Ahorita todavía nos quedan 4 especímenes que sí están bastante. Nesse momento ainda temos 4 exemplares, cujo estado de saúde é delicado. Quando eles desmaiam ali na árvore, eles caem de 15 a 20 metros. Então suas quedas às vezes são muito fortes e eles se machucam. E se lastimam. O Ministério do Meio Ambiente está investigando as mortes. Especula-se principalmente que a causa da morte seja insolação, devido ao fato de estarmos em uma zona tropical e ao aumento gradual da temperatura. Este ano estamos quase chegando aos 50 graus. Então isso fez com que os macacos sofressem diversos tipos de crises, principalmente devido às mudanças climáticas. Os monos sofrem diferentes tipos de crises, principalmente por lo que é o cambio climático. Além da insolação e da desidratação, o Ministério do Meio Ambiente estuda outras hipóteses, como a desnutrição ou a fumigação das plantas com pesticidas.
E a gente volta a olhar aqui para o nosso Brasil, porque moradores da cidade de São Paulo já podem receber, a partir dessa quarta-feira, a vacina atualizada contra a Covid. A imunização é reservada somente para os grupos prioritários, como crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, gestantes, puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz, imunocomprometidos e também os idosos. O governo estadual enviou nesta semana um lote com 135 mil doses da vacina fabricada pela Moderna. O imunizante possui tecnologia para proteger contra a sublinhagem do coronavírus, que tem a replicação mais veloz até o momento. O lote de vacinas da Moderna chegou no Brasil no último dia 2. O estado de São Paulo e a capital já haviam declarado estar sem estoque de doses da vacina bivalente, aquela vacina da Pfizer. E os acidentes de trânsito fazem milhares de vítimas todos os anos no Brasil e quase 80% delas são pedestres, motociclistas e ciclistas. Os dados são de uma pesquisa divulgada pela Abramet. Quem traz mais detalhes sobre essa pesquisa, é a nossa repórter Maria Clara Leite. Nos últimos 10 anos, mais de 2 milhões de atendimentos de vítimas de sinistros graves de trânsito foram realizados no Sistema Único de Saúde. Só em 2023, foram mais de 260 mil internações na rede pública, decorrentes das colisões, a maioria de motociclistas. Entre eles, foram quase 142 mil hospitalizações no ano passado, contra 39 mil pedestres e 15 mil ciclistas hospitalizados após sinistros. Esses 3 grupos também compõem pelo menos metade das mortes registradas no trânsito todos os anos. Só em 2022, foram 1.300 óbitos de ciclistas, quase 5.400 de pedestres e 12 mil de motociclistas. Entre internações e mortes contabilizadas anualmente, 80% em média envolvem homens. E as principais causas dos acidentes normalmente são alta velocidade e embriaguez ao volante. O levantamento realizado pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, com dados do Ministério da Saúde, destaca a urgência de medidas preventivas focadas na infraestrutura, fiscalização, educação de trânsito e, especialmente, respeito às normas. E veja a seguir, Rússia inicia exercícios militares contra ameaças ocidentais. E após polêmica com Scarlett Johansson, a OpenAI não só silenciou uma das suas novas vozes sintéticas lançada recentemente, como também pediu desculpas à atriz. A gente volta já já. Não perca! Estamos de volta, agora 8h46. Seja muito bem-vindo. Trazemos mais destaques nacionais dessa quarta-feira para compartilhar com você. Em decisão unânime, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Os ministros da Corte Eleitoral analisaram pedidos para derrubar a decisão que absolveu Moro de acusações de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. Os juízes do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Por unanimidade, o tribunal negou recursos do PL e do PT contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que manteve o mandato do parlamentar no mês passado. O ex-juiz da Operação Lava Jato foi acusado pelos partidos de realizar gastos irregulares no período de pré-campanha. Cabe recurso da decisão. No final de 2021, Moro estava no Podemos e realizou atos de pré-candidatura à presidência da República. De acordo com a acusação, houve desvantagem ilícita em favor dos demais concorrentes ao cargo de senador diante dos altos investimentos financeiros realizados antes de Moro deixar a sigla e se candidatar ao Senado pelo Partido União Brasil. Ao julgar os recursos, o TSE seguiu o voto proferido pelo relator, ministro Floriano de Azevedo Marques,
para quem não há prova convincente de desvio de recursos partidários. Ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países membros do G20 estão reunidos no Rio de Janeiro para debater a tributação global durante o encontro da Trilha de Finanças. Entre terça ontem e quarta-feira, os líderes discutem propostas inovadoras, incluindo a implementação de um imposto mínimo global sobre super ricos e o imposto também sobre transações financeiras. Vamos ver. O conteúdo de um documento elaborado por organizações sociais, apresentado durante o encontro, propõe essas medidas como formas de combater a desigualdade econômica mundial. A entrega do documento está prevista para uma solenidade com autoridades tributárias durante o almoço de quarta-feira. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o debate sobre as diretrizes de tributação global é uma prioridade durante a presidência do Brasil no G20. O objetivo é dar continuidade aos debates iniciados em presidências anteriores, como em 2021, quando a OCDE e o G20 propuseram uma solução de 2 pilares para os desafios da economia digital. O pilar 1 dessa solução define como os lucros de grandes multinacionais, como Google, Meta e Amazon, são distribuídos aos mercados consumidores, abordando a questão das Big Techs que operam em um mercado e são consumidas em outros. O pilar 2, por sua vez, estabelece uma tributação mínima de 15% sobre os rendimentos das multinacionais, medidas que receberam amplo apoio internacional. No âmbito do G20, Brasil, França, Espanha, Alemanha e África do Sul discutiram a implementação de um plano que exigiria que multimilionários pagassem pelo menos 2% de sua riqueza total em impostos anualmente, espelhando o Imposto Mínimo Global sobre Empresas. No entanto, essa proposta enfrenta resistência principalmente dos Estados Unidos. A secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, já manifestou sua oposição a um imposto global sobre a riqueza dos bilionários. As forças russas iniciaram exercícios militares e prometeram responder com armas nucleares todas as ameaças vindas do Ocidente. O presidente do país, Vladimir Putin, tem reforçado a versão de que irá assegurar a integridade e a soberania do país. O Ministério da Defesa da Rússia informou que já começaram os exercícios militares para a utilização de armas nucleares táticas. Essas são armas que têm um alto poder destrutivo e seriam usadas para destruir cidades inteiras. De acordo com as declarações já dadas pelo presidente Vladimir Putin, no início do mês, a atividade é apenas um treinamento para, caso seja necessário, responder às ameaças do Ocidente. É sabido que países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha têm fornecido armas para a Ucrânia para ajudá-los na guerra. O presidente francês, Emmanuel Macron, havia declarado ser possível mandar tropas europeias para lutar contra a Rússia na Ucrânia. O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, também disse que a Ucrânia tem direito de usar armas fornecidas pelos britânicos contra os russos. Os exercícios russos envolvem mísseis do Distrito Militar Sul da Rússia. Sob pressão direta de Washington, Israel voltou atrás nesta terça-feira em sua decisão de cortar o sinal ao vivo da agência de notícias americana The Associated Press sobre Gaza. O ministro israelense de Comunicações, Shlomo Karhi, disse que ordenou a anulação da decisão e a devolução do equipamento à agência. Pouco antes, havia ordenado a interrupção das transmissões por suposta violação da nova lei de imprensa. A Casa Branca havia expressado mais cedo sua preocupação com o corte do sinal da AP e pediu às autoridades israelenses que o restabelecessem. A agência atribuiu a medida ao uso abusivo por parte do governo israelense da nova lei votada em abril que autoriza a proibição da transmissão em Israel de meios estrangeiros que coloquem em risco a segurança do Estado. A AP cumpre as regras de censura militar de Israel que proíbem a transmissão de detalhes como movimentos de tropas que possam colocar os soldados em risco, declarou a agência. Essa mesma lei foi utilizada recentemente para fechar no país a emissora de televisão do Catar, Al Jazeera. No início do mês, a Al Jazeera saiu do ar em Israel depois que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu votou a favor de fechá-la por causa de sua cobertura da guerra em Gaza. O diretor da OpenAI se desculpou nesta terça-feira com Scarlett Johansson depois que a estrela de cinema disse ter ficado surpresa com a semelhança entre a sua voz
e uma nova voz sintética lançada pelo fabricante do ChatGPT. This will open up GPT-4o's audio capability. Após polêmica com Scarlett Johansson, a OpenAI silenciou uma das suas novas vozes sintéticas lançada recentemente. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? O diretor da empresa, Sam Altman, se desculpou nesta terça-feira com a atriz, mas garantiu que a voz não se baseou na dela. Trata-se da Sky, uma voz que a OpenAI apresentou na semana passada no lançamento de sua tecnologia de inteligência artificial GPT-4. 3x and you want to find the value of x. Think about what operation. A voz foi considerada mais parecida com a humana. Em uma demonstração, Sky foi divertida, pulando de um tópico para outro sem problemas, ao contrário da maioria dos chatbots existentes. A tecnologia e o som da voz rapidamente foi considerada semelhante à da personagem de inteligência artificial interpretada pela americana no filme Ela, de 2013. Na segunda-feira, Johansson lembrou que Altman quis contratá-la para trabalhar na criação de uma voz sintética, mas ela recusou a oferta. Em seu blog, a OpenAI explicou que contratou 5 locutores que gravaram as vozes em meados do ano passado, mas que por questões de privacidade não poderia divulgar seus nomes. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a capital do Chile, Santiago. A maior cidade do país fica em um vale cercado pela Cordilheira dos Andes, com muita neve e cheia de histórias e curiosidades. Vamos ver. Uma visita a Santiago do Chile é capaz de nos fazer vislumbrar as belezas mais exóticas, apreciar um prato gastronômico peculiar e ainda explorar locais que jamais imaginaríamos conhecer. A cidade é um dos lugares que atrai olhares não só dos brasileiros, mas também de viajantes do mundo inteiro. O centro urbano, cultural, financeiro e administrativo do Chile tem a 5ª maior população da América do Sul. Uma cidade que se tornou uma tela viva para artistas de rua de todo o mundo, com murais que adicionam um toque artístico único, mas também refletem a diversidade cultural e a expressão criativa de seus habitantes. E que tal, com o auxílio da tecnologia, é claro, seguimos diretamente para a capital e a maior cidade do Chile. Do Brasil, seguimos para o extremo oeste da América do Sul, adentramos a capital Santiago. O nosso foco hoje é observar a Gran Torre Costaneira, um dos maiores arranha-céus de todo o continente latino-americano. O edifício tem 64 andares e 300 metros de altura. Vamos ver. Repare só, gente, na diferença de altura dele, que é esse prédio que aparece no centro da imagem, é claro, para os outros prédios pequenininhos que ficam ainda menores ao redor. Vale destacar que esses que aparecem bem pertinho também fazem parte do complexo do Costaneira Center. Além de ser um complexo financeiro, ele abriga também um dos shopping centers mais populares de Santiago do Chile, altamente frequentado pelos turistas brasileiros, em busca, é claro, de preços baixos. Como vocês podem ver por lá, ainda é noite, a noite ainda prevalece, mas não por muito tempo. Enquanto aqui são 8 horas e 56 minutos, por lá 7 horas e 56 minutos. O dia já está para amanhecer, logo, logo deve começar a clarear. Essa edição, gente, fica por aqui. É com essas imagens que eu encerro esse jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.